Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Cláudio, diretor de Mundo Copy. Buscando transformar informação de qualidade em conhecimento, a Mundo Copy iniciou uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do cooperativismo. Apresentaremos semanalmente palestras e debates com personalidades que possam contribuir com conteúdo relevante que auxilie nas tomadas de decisões das nossas cooperativas, ok? Antes de apresentar o nosso ilustre convidado, quero só fazer um alerta aí para as pessoas que ainda não conhecem a Mundo Copy ou conhecem a Mundo Copy. A gente tem um aplicativo com bastante informação sobre o cooperativismo, vídeos, entrevistas, artigos, matéria da revista. Você pode ler a revista Mundo Copy pelo aplicativo. Acho que vale a pena as pessoas que tiverem interesse em acompanhar o cooperativismo mais de perto, baixarem nosso aplicativo. Só escrever Mundo Copy, verdinho, tá lá. Quero agradecer a todos que se inscreveram aí para participar do evento. Esse nosso convidado tem mais de 10 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia, com passagens como diretor do Tinder na América Latina por 5 anos e como diretor digital da L'Oréal. Nascido em Gênova, na Itália, é autor do livro 6 Competências da Transformação Digital, que alcançou o número 1 entre os mais vendidos na Amazon, na área de gestão de pessoas. Graduado em Economia pela Universidade de Bocconi, em Milão, Itália, e com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, em Washington, Estados Unidos, e hoje é uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e potencialização de negócios no país. Bom dia, Andréa Iorio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Douglas? Eu quero agradecer a todos, a presença de todos. Eu sou o Douglas, da Mundo Copy. A gente lançou essa série de webinars para a gente fazer uma conexão direta com todo mundo nesse período de crise. As pessoas estão buscando muito tecnologia, eu acho que é a hora da gente antecipar isso. Então, toda essa parte digital, a gente tem buscado levar informação para todo mundo. Todos esses webinars que a gente tem feito, a gente está colocando isso tudo no nosso YouTube, no nosso aplicativo. Então, depois, quem quiser acompanhar, todo o conteúdo vai estar lá. Então, acessa, baixa o nosso aplicativo da Mundo Copy, tem muito conteúdo legal, muita coisa nova, e acho que assim, para a gente manter atualizado, tá? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Andréas, obrigado pela sua presença. Vai ser uma conversa bem descontraída. Vamos falar muito de tecnologia, disrupção, acho que isso é o que importa. E eu já vou iniciar o nosso bate-papo com uma primeira pergunta, Andréas. Você falou, geralmente nas suas palestras, você fala muito que a transformação digital, ela tem muito, a tecnologia, ela não pode vir se ela não vier alguma transformação nas pessoas. A gente não consegue fazer esse casamento. Não adianta você ter toda uma tecnologia se as pessoas não compram a ideia. O que a gente vê? A gente vê as cooperativas nessa era de transformação digital. Só que elas não podem perder a essência do cooperativismo. São duas coisas, a tecnologia sem perder a essência. Na sua opinião, como que a gente pode integrar as pessoas e a tecnologia de uma forma mais eficiente? Como fazer esse equilíbrio? Douglas, ótima pergunta, até porque esse é o grande problema e a grande falha das grandes empresas tradicionalmente encarar a transformação digital, ou seja, um grande desequilíbrio entre um investimento em tecnologia e em pessoas. A gente costuma ver empresas, e até no mundo do cooperativismo, atacarem a transformação digital com grandes investimentos em tecnologia, esquecendo das pessoas. E o cooperativismo já parte de um pressuposto, na verdade, muito mais avançado do que a maioria das outras empresas, pois já desde 1844, quando nasceu, prioriza as pessoas e, digamos, algumas práticas que vão além do lucro, vai também para poder agregar a sociedade, para poder priorizar o ser humano. Então, para mim, um grande exemplo de modelo de negócio
que particularmente bate muito bem com a transformação digital, obviamente não sem desafios. Então, o grande ponto de partida é entendermos que um dos grandes erros ao abordar a transformação digital é pesar demais o lado da tecnologia e pouco das pessoas. Então, a gente precisa, primeiramente, equilibrar isso melhor. E como que a gente faz isso? Primeiro, entendendo que, de fato, a transformação digital não é uma ameaça às pessoas, mas sim um complemento. Esse é um grande medo que nasce. Na medida que uma cooperativa, por exemplo, quer implementar processos de transformação digital nos cooperados, é importante que eu faça mostrando as vantagens que isso traz para os negócios do cooperado e não que ele vai ser substituído. Porque é um medo que é inerente a qualquer tipo de revolução industrial, que a tecnologia substitui alguma de nossas capacidades produtivas. Então, como que também a cooperativa permite o reskilling, então o reaprendizado do cooperado, a transformação do próprio negócio e das próprias competências profissionais. Então, esse é um primeiro aspecto. A gente precisa posicionar da forma certa a tecnologia como complemento ao ser humano e não um substituto. E segundo, é muito importante desenvolver um percurso de educação digital para os cooperados e não só para o ecossistema como um todo. Então, a transformação digital, sendo que começa pelas pessoas, é preciso que ela comece por um percurso de educação, seja do lado técnico, mas também do lado comportamental da transformação digital, pois ela traz novas formas de trabalhar, novas estruturas organizacionais. Então, a gente tem que, primeiro, fazer um diagnóstico dos negócios dos cooperados e até das cooperativas em si e entender quais são as lacunas em termos de entendimento e educação digital. A partir daí, montando uma trilha de desenvolvimento, eu acho que é o grande plataforma de decolagem da transformação digital. Então, acho que essas iniciativas são fundamentais para poder dar o start e equilibrar mais as pessoas. Bacana. Inclusive, a Débora está acabando de perguntar quais são os benefícios da transformação digital aos colaboradores da cooperativa. Perfeito. Tem alguns, como, por exemplo, aumento em produtividade. Isso é um dos grandes benefícios. A gente consegue escalar nossas iniciativas, nosso conhecimento através da digitalização. 2, uma maior organização do tempo e das tarefas, muitas vezes. E 3, priorizar mais o cliente. Então, a gente consegue se relacionar de forma diferente com o cliente, porque a gente consegue fazer isso de uma forma escalada, de uma forma mais organizada e produtiva. Esses são apenas alguns exemplos. Além disso, tem outras coisas, como reformular o próprio modelo de negócio, muitas vezes o digital, através do e-commerce ou de marketplace, né? A gente vê cada vez mais, inclusive, iniciativas no cooperativismo de plataformas, a partir da Ailos e outras com as quais eu conversei recentemente, que estão migrando para novos modelos de negócio. Então, são inúmeras as vantagens da transformação digital para o profissional no mundo do cooperativismo. Eu queria completar essa colocação sua, André. A minha mãe falava que, às vezes, a gente tem que aprender ou no amor ou na dor, né? Sim. No amor romântico, tocando violino, né? Quer dizer, você tem tempo, né, para aprender, né? E as cooperativas estavam vindo, né? As de crédito, principalmente, elas estavam vindo numa transformação digital mais planejada, né, para os próximos 2 anos, atingir X%, que as pessoas, os seus associados pudessem utilizar do aplicativo delas, tal. Eu falei recentemente com um presidente de uma grande cooperativa, e ele falou que todo esse processo nós tivemos que correr, e tudo que era para ser feito em 2 anos, por causa do coronavírus, nós atingimos em 15 dias, né? Então, assim, a pergunta, assim, até assim, porque a gente tem outras perguntas, eu vou te pedir até para você ser breve nessa, o que apressa na transformação digital? A transformação digital a gente sabe que é joinha, poxa, precisa e vamos ter que ter, mas a pressa de fazer a transformação digital no momento desse pode vir a atrapalhar? Pode sim, de alguma forma, Luiz, porque a gente não pode se apressar e tomar decisões tão apressadas que depois possam virar arrependimentos. Então, a gente pular etapas na transformação digital pode significar investimentos e alocação de recursos, às vezes porque a gente apenas seguindo o fluxo, e isso não necessariamente
é o melhor para a cooperativa. Então, eu acho que é o seguinte, a gente precisa dar uma pausa e pensar e planejar aonde a gente quer chegar e quais os passos para chegar lá. Não é apenas disser porque todo mundo fala de transformação digital que a gente precisa, então, lançar um aplicativo. Estava falando... Ou seja, a tecnologia é o meio, não é o fim. Muitas vezes a gente coloca a tecnologia como o fim. Para eu me transformar digitalmente, tenho que, então, ter um e-commerce, um aplicativo, um cientista de dados. Calma. Primeiro veja onde quer chegar e como a tecnologia te apoia até lá. E aí define os passos. É importante não se apressar demais para poder não se arrepender depois. Obrigado, André. Maravilha. Fê? Isso. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem relevante, falando sobre educação digital, né? Como que você pode inserir efetivamente isso nas cooperativas, né, principalmente. Então, quais são os maiores desafios e dificuldades para entrar na transformação digital? Fê, um dos primeiros pontos, que inclusive é um pequeno erro na abordagem à educação digital, é que muitas vezes a gente começa montando já um plano de educação e implementando ele. Qual o erro disso? Você não fez a parte mais importante, que é um diagnóstico da maturidade digital da cooperativa. Então, o grande ponto primeiro precisamos fazer um diagnóstico. Cada cooperativa tem níveis de maturidade diferente. Eu tenho falado com algumas que têm níveis muito avançados e outras que ainda estão começando, dando os primeiros passos na transformação digital. Então, não tem um modelo que serve para todos. Esse é o primeiro grande ponto de partida. Um diagnóstico. Então, avaliar com todos os funcionários ou com os cooperados qual o grau de conhecimento deles através de um checklist. Foi o que a gente fez na L'Oréal, mas que eu faço também em várias empresas para a qual eu dou consultoria ou workshops. E, em paralelo a isso, montar trilhas diferenciadas, pois os líderes podem ter certas necessidades e os cooperados, ou enfim, os funcionários do campo podem ter outras, que não significa um seja mais importante do outro, mas são trilhas diferentes. Então, primeiro grande ponto, diagnóstico. Segundo, criar trilhas diferentes, tá? E terceiro, aumentar a frequência dos pontos de contato desses treinamentos educacionais. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente vê nas cooperativas um grande evento anual, tipo uma convenção, onde a gente fala, traz belos palestrantes, eles falam, fazem um workshop e vai embora. O que acontece? O pessoal fica empolgado por mais 1, 2 semanas, mas depois se perde esse acompanhamento. Não, o digital, inclusive, permite acompanhar um percurso de educação digital por mais tempo. A gente precisa ter trilhas mais frequentes, precisa ter pontos de contato mais frequentes. Então, leituras, vídeos, coisas no meio entre um evento e outro. E não todos os eventos têm que ser bombásticos, igual a gente costuma pensar, mas podem ser, inclusive, digitais. A gente vê cada vez mais o aumento de eventos no digital. Eu acho que isso é uma tendência para valer. E, Andrés, você acha que a gente vai ter uma mudança de ruptura depois dessa pandemia? Tudo isso, como era antes, vai ter uma transformação daqui para frente? Douglas, eu acho que, de alguma forma, sim. Talvez nem tanto quanto a gente espera, de alguma forma, ainda mais em setores fortes do cooperativismo. Eu acredito que em outros setores, talvez da economia, a gente sentirá isso mais, mas em setores como agronegócio, como crédito e finanças, como saúde, a gente sentirá um impacto menor. Aonde a gente sentirá o impacto? No comportamento do consumidor. A gente viverá uma crise do crédito, a gente irá viver talvez uma diminuição na demanda internacional de produtos agrícolas, tá? Então a gente precisa se preparar para isso, para novas tendências de consumo. A China está mostrando resultados muito interessantes na retomada, digamos, após a crise, após o isolamento e confinamento, em termos de comportamento do consumidor. É um consumidor que prioriza mais a saúde, e não é saúde saudável só como modinha, mas realmente, então isso pode ter implicações para o agro, é mais endividado, então isso tem implicações para as cooperativas de crédito, para a retomada das pequenas e médias empresas ou dos pequenos cooperados, e assim por diante. Então, a gente vê umas mudanças no comportamento do consumidor, enquanto setores tradicionais do cooperativismo, eu acredito que serão menos afetados do que a gente imagina. Maravilha.
Luiz. André, a gente tem como sexto princípio, a gente tem um dos princípios do cooperativismo é a informação, né? Existem dois tipos de comunicação. Existe a comunicação que as cooperativas fazem para dentro do sistema, né? E aquela comunicação que é feita para fora do sistema, né? Que a gente diz o seguinte: a sociedade ainda desconhece um pouco, efetivamente, o cooperativismo. É óbvio que nós estamos num país intercontinental, né? O Brasil é enorme, então se você for para a região sul, muito mais pessoas conhecem o cooperativismo, mas conforme você vai subindo, as pessoas desconhecem ainda um pouco o cooperativismo, né? Qual a importância da comunicação? E quando você falou que às vezes a cooperativa ou a empresa implanta a transformação digital, ela teria que tipo de comunicação você acha que ela deveria ter tanto para dentro, os seus colaboradores, seus associados, seus cooperados, mas quanto para fora, né? Então é aquela coisa, você tem um banco de cooperativa, como fazer com que a sociedade conheça essa transformação digital que é feita pelas cooperativas? Luiz, eu acho que comunicação é fundamental, com certeza, para poder fazer o cooperativismo crescer e ganhar ainda mais capilaridade em determinadas regiões do país, inclusive do mundo. E acredito que tem duas coisas principais a serem abordadas quando a gente fala em termos de comunicação. A primeira é sobre transparência e fazer o que a gente prega, tá? E vou entrar mais nesse detalhe. Então, é fundamental a gente comunicar exatamente de forma transparente o que a gente faz e não pode se permitir falar de iniciativas e coisas que sejam apenas só para ganhar repercussão de imprensa, tá? Esse é um primeiro grande ponto. E o segundo ponto é que eu acho que o conteúdo fundamental para poder, de fato, aumentar a capilaridade do cooperativismo, aumentar o conhecimento, é um conteúdo mais educacional sobre os benefícios do cooperativismo e não necessariamente aquele conteúdo de propaganda e marketing tradicional que a gente pensa. Tá? Vou me adentrar um pouco mais nos dois. Primeiro grande ponto a gente precisa entender e notar uma tendência no consumo de informações que está mudando muito esse mundo, né? Está mudando em termos de fake news, e a gente tem que tomar muito cuidado nas fontes de informação. Estamos notando um aumento no volume de informações que a gente recebe o tempo todo. E também estamos notando uma mudança nas novas gerações, que inclusive é o futuro do cooperativismo, em absorver informações mais transparentes e não aceitar nada menos do que a verdade por parte das empresas. É um pouco uma tendência que a consultoria McKinsey chamou até a geração Z, os nascidos de 95 para frente, de geração da verdade. Então, o grande primeiro ponto é o seguinte: nós não podemos encarar nossos veículos, nossa estratégia de comunicação como algo estilo tradicional, um pouco mais antigo, de slogan massivos, que depois, porém, nossas ações a gente não corrobora. A gente precisa realmente implementar uma cultura de fazer as coisas e depois comunicá-las, e não necessariamente, né, a gente buscar primeiro o objetivo da comunicação e fazer coisas como consequência disso. A gente vê até como resposta nessa crise, grandes empresas, não necessariamente do setor do cooperativismo, mas começando iniciativas, porém, não com um propósito verdadeiro, mas com o propósito e objetivo de ganhar repercussão na imprensa. O que isso vai fazer, no médio prazo, vai demonstrar, digamos, uma desconexão entre o propósito e os objetivos financeiros das empresas. Então, o primeiro grande ponto, talvez, eu quero colocar na parte da comunicação, é importante a gente se comunicar com transparência e com propósito. Então, o primeiro grande ponto, temos que ser sempre verdadeiros e honestos no que a gente coloca. Inclusive, esse é um dos princípios do cooperativismo desde sempre. Segundo grande ponto, então, sobre a comunicação, como eu comentei, é que a gente precisa, de fato, escalar esta comunicação de uma forma sustentável e não apenas, de novo, colocar ela em todos os lugares porque só queremos aparecer. A
A gente precisa educar as pessoas, entender, criar conteúdo dentro das cooperativas, mostrando os ganhos e benefícios do cooperativismo e educar as pessoas. Inclusive, até diferentes formatos de conteúdo são importantes. Tradicionalmente, a gente sempre pensa em blogs, em textos, mas a cada vez os vídeos são mais importantes na comunicação. A gente vê o aumento de vídeo crescendo de forma exponencial, seja na produção, seja com pessoas nas redes sociais. Muitas vezes, um artigo mais longo pode ser transformado em um vídeo, e um vídeo que conecta, não apenas aqueles vídeos de propaganda com imagens de banco de imagens. Às vezes, você contando a história de um cooperado que transformou a própria vida devido ao cooperativismo, vale muito mais do que você contratar uma celebridade, um influenciador, um famoso. Por quê? Porque você está se conectando mais com as pessoas, inclusive é vinculado ao primeiro ponto sobre a comunicação que eu comentei. Então, acho que a gente precisa, primeiro, ser mais transparente e verdadeiro, e segundo, a gente precisa empatizar mais e gerar conteúdo mais que conecta melhor. Então, assim a gente consegue verdadeiramente transformar a forma com que as cooperativas elas se comunicam. Eu acredito, abrindo um parênteses nisso que você está falando, né, você pega essa nova geração que está chegando, você chamou agora de geração Z, que tem a geração X, eles não estão mais preocupados simplesmente no lucro, propriamente dito. Eles querem saber de valores. Então, por isso que eu acredito muito que o cooperativismo está vindo numa curva de ascensão muito grande, porque com essa nova geração, ela tem um alinhamento muito grande com o cooperativismo. A preocupação do cooperativismo não é simplesmente lucro. Não, ele quer saber como que está a comunidade ao redor, a procedência do produto, se isso não está afetando, como é que está a comunidade. Então, acredito que essa nova geração que está chegando, ela está muito alinhada com os princípios cooperativistas. E aproveitando isso, eu queria te fazer também uma pergunta. A gente está falando muito de disrupção, de tecnologia. Então, a gente percebe que dentro do segmento cooperativista, a gente tem o agronegócio. Então, a gente está vindo uma enxurrada de startups. A gente tem muita coisa nova, muito aplicativo. Como você vê essa nova tecnologia entrando dentro de agronegócio, cooperativa de crédito? Como que vai ser o futuro em cima dessa acho que é uma disruptura, né? Dessa nova tecnologia. Perfeito, Douglas. Eu acho que é justamente como você disse, a gente está vendo cada vez mais iniciativas de inovação aberta, então dessa colaboração entre cooperativas, ou agronegócio, mas também do crédito, né? E até da saúde, com a Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo, que tem o projeto Link One, tem vários projetos. A Ailus criou um laboratório de inovação e o Acelera, né, um programa de inovação. Tem vários, até a Coopercarga, na área de logística, eles abriram um centro de inovação em Curitiba, através do qual investiram na startup Cargon. Então, tem várias iniciativas. O grande ponto é o seguinte, porém, inovação aberta e trabalhar com startups funciona apenas se você trabalha como uma startup. Ou seja, se a cooperativa também não transforma próprios processos, próprias metodologias, vai ficar difícil. Então, eu canso de ver, por exemplo, projetos de hackathons, ou de centro de incubação, inovação aberta, e tudo isso não dar certo e virar apenas uma manchete nos jornais locais, porque depois as soluções não conseguem ser absorvidas no dia a dia da empresa, pois muitas vezes a startup vem com uma agilidade muito forte, vem com uma disrupção muito grande, mas isso não é absorvido no dia a dia da cooperativa ou da empresa. Então, acho que o primeiro grande ponto se a gente quiser trabalhar com as startups, a gente precisa primeiro aprender a trabalhar como uma startup. E o segundo grande ponto, a gente não pode ver a transformação digital ou a inovação apenas como um departamento dentro da empresa. A gente precisa ver elas permeando todos os setores da empresa. A inovação tem que estar no departamento de RH, tem que estar em vendas, tem que estar lá na ponta, tem que estar na produção, no produtor no campo. Então, a gente precisa entender que a inovação não é uma área, transformação digital não é uma área, é um conceito, é uma missão, é um propósito da empresa. Então, isso faz com que essas iniciativas não fiquem apenas, digamos, como uma bela iniciativa para poder dizer que estamos fazendo a transformação, mas que verdadeiramente elas possam
implementar. E eu sou muito otimista nisso, porque muitas dessas iniciativas já estão trazendo grandes retornos para as cooperativas. Maravilha. Então, eu queria aproveitar um pouco que você falou dessa mudança da comunicação e essa nova dinâmica que as organizações estão tendo que adotar, né? E eu queria perguntar qual é o perfil do líder a partir de agora, o que mudou? Porque eu vi que tem alguns comentários sobre os gestores, né? Como minimizar o impacto da crise. Então, como que é a partir de agora? É um grande desafio para os líderes, dos coordenadores, gestores, para cima, mas ao final a gente pode considerar todo mundo líder, pois a definição tradicional de liderança um líder é qualquer pessoa que influencia outras pessoas. E a gente pode ter líder entre os jovens nas nossas empresas, nas nossas cooperativas. Então, às vezes, um estagiário é um grande líder de pensamento porque é o cara mais conectado e é um mini influenciador social. A gente tem que considerar eles como líderes. Não é só uma questão de cargo. Tá? É a questão de quantas pessoas você influencia. Então, esse já é o nosso ponto de partida. O desafio da liderança neste mundo é mais grande e maior que nunca, porque se a gente for pensar, o estilo de liderança que nos trouxe até aqui não é o estilo de liderança que nos vai trazer daqui para frente ao sucesso de nossas cooperativas, nossas empresas. Por quê? Porque o mundo, ainda mais pela crise, mas o mundo da transformação digital está totalmente diferente daquele que o líder, né, está acostumado. Que era um mundo linear, um mundo cartesiano, é um mundo onde você, sendo especialista do teu setor, ou tendo muitos anos de experiência, você se dava bem, mas que hoje isso virou quase uma desvantagem competitiva, porque a pergunta a se fazer para o líder de hoje é o seguinte: eu estou mudando na mesma rapidez que o mundo está mudando em volta de mim? Ou na mesma rapidez que o meu cliente está mudando? Porque se a resposta for não, a gente ainda está com um estilo de liderança que eu chamo analógico e que não está alinhado com o mundo de hoje, que inclusive é exacerbado ainda mais pela crise. Então, qual é esse estilo de liderança que eu chamo de líder digital, mas que é o líder que a gente precisa hoje? É um líder mais flexível e adaptável, e que não é apenas bom porque lembra mais das coisas, ou tem mais experiência no setor, ou é mais especialista, mas que ele sabe, né, como diz o futurólogo Alvin Toffler, aprender a desaprender e reaprender, né, igual uma mente de principiante. E esse é fundamental, um traço de liderança obrigatório para todos, porque, de novo, a gente está num mundo que está mudando com grande rapidez, então, consequentemente, a gente precisa um líder que ele seja mais adaptável, mais flexível. Segundo, precisamos de um líder executor. Muitas vezes a gente pensa no líder, tá bom, eu subi nos cargos da empresa, então eu viro cada vez mais estratégico. E aí ele se tranca em seus escritórios, né, no último andar, e aí só pensa nas estratégias macro e delega. Óbvio que é importante a gente ter uma visão de longo prazo, mas a gente precisa de microações e de uma atitude de execução e tolerância ao risco que só o líder pode dar. Porque se o líder, em vez de recompensar o risco e o erro, ele o pune, estamos naquele mundo anterior, estamos um mundo pensando de forma analógica no mundo digital. Então a gente precisa voltar a assumir riscos, porque a gente não vai acertar neste mundo. Tem uma frase muito legal do fundador da Honda, o Soichiro Honda, que ele diz: o sucesso é aquele 1% de trabalho que nasce do 99%, que é chamado de fracasso. Essa é uma atitude de um líder digital, que porém não era muito tolerada anteriormente. E por último, né, o terceiro grande eixo de transformação do líder digital é um líder mais empático, mais vulnerável, mais humano, porque aquele estilo de liderança um pedestal, com armadura, muito frio e desconectado, não funciona mais no mundo totalmente interconectado, das redes sociais, da acessibilidade, da transparência. Então, ainda mais no mundo da crise, onde todos os nossos times estão em casa, se sentindo mais preocupados, mais sozinhos, querem contato humano. Então, o líder que diz, opa, primeiro, eu estou aqui. Segundo, com vulnerabilidade, ele diz, sabe o que? Eu também estou preocupado, eu também estou sofrendo, mas vem comigo que a gente sai dessa, é o líder que vai se dar bem. Então, eu acho, tem alguns exemplos aqui no Brasil, eu gosto muito do exemplo da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, né, com grande vulnerabilidade, com grande humanidade, ela se destacou como a grande líder do mundo empresarial hoje no meio da crise, mas tem outros exemplos, mas
esse é um exemplo muito, muito bacana para mim. Paradoxalmente, é uma pessoa que não nasceu digital, mas que hoje, para mim, ela incorpora as características de um líder digital, um líder empático e humano, um líder flexível, pois aprende sobre tecnologia, sobre outras coisas o tempo todo, e terceiro, um líder executor, ela faz as coisas, ela está sempre ali, a cara na imprensa, fazendo iniciativas, executando. Então, acho que isso é muito bacana como referência. E você vê acontecer isso também dentro do cooperativismo, André? Eu vejo isso a cada vez mais assim. Eu vejo, inclusive, ao palestrar no mundo com graus diferentes de evolução e maturidade, porém, grandes avanços. Eu palestro muito para a Unimed, ao redor do Brasil, tenho visto bastante evolução no treinamento dos líderes. Eu vejo até o papel, por exemplo, de instituições como o Sistema Seng, com o qual também colaboro bastante, a Micheline Grepiuna, eu trabalho bastante com ela e a gente desenvolve treinamentos específicos para as líderes, até porque realmente o que eu poderia dizer pelo menos o ponto de partida está maduro no cooperativismo, que é um entendimento que o estilo de liderança precisa mudar. Agora, obviamente tem várias iniciativas diferentes ao redor do Brasil, mas a gente vê bastante coisa. A Cevale também, para mim, é um grande exemplo de treinamentos de líderes, de desenvolvimento de novos líderes, e eu gosto muito do trabalho que eles vêm fazendo. Não, show. Eu queria emendar a gente está falando de liderança, né? Não adianta nada a gente se atentar, né, o que a crise está fazendo, esse aceleramento que está fazendo com que as empresas, no nosso caso as cooperativas, estão correndo, né, com a transformação digital. Mas o que falta, assim, André, como esses gestores, né, das cooperativas, quebrar esse paradigma, né, de pensamento referente a essas dificuldades, né? Até uma pergunta da Débora aqui, porque às vezes o gestor quer a transformação digital e ele pula etapas, né? Ele já vai lá no cara de tecnologia e fala, cria para mim um aplicativo. O cara de tecnologia vai lá e cria o bendito aplicativo para o cara. Só que, poxa, tem todo um meio aí de colaboradores, né, de pessoas que, sei lá, não estão muito... Porque a gente é de uma geração, né, se você pega, eu tenho 53 anos, meu filho tem 11, meu filho é totalmente touchscreen, né? Eu ainda vi, lá atrás, eu escrevia com máquina de escrever, datilografava a máquina. Eu tenho um curso, tá, gente? Eu tenho um curso de datilógrafo. Quer dizer, toda essa mudança, eu tive um tempo, né, de aprendizado para chegar hoje. Não conheço muita coisa ainda, mas estou conhecendo bastante. Mas a gente percebe que algumas organizações, elas falam assim, vamos nos transformar digitalmente. Pá, lança uma ideia, manda o diretor de TI produzir um negócio lá, e de repente se criou uma grande expectativa, um grande investimento, mas e esse pessoal aqui do meio? Será que essa transformação digital ela é feita da forma correta? Né? Ou pode ser o contrário, vim lá a menina do café, vou pegar, né, a menina que serve o café, e ela vim com a ideia da transformação digital para chegar no gestor da ideia, para criar a ideia, né? Onde que está? De onde que... Perfeito, Luiz. Você fez uns exemplos que, inclusive, são muito concretos, e é muito disso que acontece. Pode ser a menina do café, pode ser o jovem aprendiz, que muitas vezes planta a semente da inovação e da transformação. Eu diria que os grandes erros na abordagem da transformação digital por parte dos líderes são 3 principais, e a gente precisa evitá-los. Primeiro, eu já até comentei no começo, a gente investe demais em tecnologia e pouco demais nas pessoas. A gente precisa reequilibrar isso. Do que adianta a gente ter o melhor aplicativo para, por exemplo, gestão de vendas, se nossos vendedores não acreditam nele ou na transformação digital? Simplesmente não vão utilizar e aí fica um investimento parado ali muito grande. E a gente não cansa de ver, né? Deixa eu só pontuar um negócio que você está falando, André, que eu tenho que pegar esse gancho. Você falou uma coisa muito bacana, né? Os vendedores não pegaram a ideia da transformação digital. Aí eles acabam sendo pessoas que começam a jogar contra aquela ideia e faz todo um processo que podia ir para frente e para trás.
Tá? Exatamente. Eu só queria pontuar isso aí, desculpa. Exatamente. O grande risco destes erros que eu estou compartilhando não é apenas de que você fique parado, mas é de que você possa se dar um tiro no pé, porque de fato as equipes se tornam contra você se você fizer da forma errada. Se você só investir em tecnologia, a pessoa se sente inútil, então. Então a gente não pode fazer esse primeiro grande erro. A gente precisa reequilibrar e investir suficientemente em pessoas para depois investir em tecnologia para que as pessoas adotem essa tecnologia. Segundo grande erro da transformação digital, também um pouco toquei no assunto antes, é que a gente apenas delega a transformação digital, a inovação para o departamento de TI ou para um bolo de separado. O que acontece? Não fazendo isso parte do dia a dia da empresa, muitas vezes a transformação digital nas empresas se limita a uma série de experimentos e projetos desconectados que depois não impactam o core business da empresa. Então, a gente vê belíssimas iniciativas, mas elas não impactam o negócio, não são adotadas. Terceiro grande erro da transformação digital também é visto porque muitas vezes transformação digital é vista como uma forma só de minimizar custos através da tecnologia. Né? Eu vou substituir isso, vou reduzir minha linha no orçamento aqui, vou implementar aquela ferramenta lá, tal, preciso menos pessoas, menos vendedores. Isso não é a visão de longo prazo. A longo prazo é a transformação do negócio, a transformação do modelo de negócio. Cortar custos é só uma coisa do curto prazo. E, sinceramente, não é o propósito da transformação digital. Mesmo que, obviamente, por algumas formas, corte custo também, ajude a aumentar a produtividade. Então, resumidamente, esses são os grandes erros. Os grandes erros estão, de novo, a partir do entendimento, ou talvez do desentendimento, que transformação digital não é um assunto de tecnologia necessariamente, mas é um assunto principalmente de pessoas. E a partir disso, o que a gente nota para poder até fazer com que a inovação flua mais dentro da empresa e não seja apenas limitada aos líderes que ainda têm um pouquinho desses padrões mentais, são iniciativas muito interessantes que até eu faço nas empresas das quais presto consultoria, workshops, mentoria reversa, por exemplo. Costumamos sempre verem os líderes dando mentoria para os jovens talentos nas empresas ou nas cooperativas. Olha, eu fiz um experimento na L'Oréal e também a gente vem trazendo isso para outras empresas, de botar o jovem aprendiz, dar a mentoria para o líder. Você não acredita o nível de abertura de cabeça que isso dá no líder, pois ele aprende até a usar redes sociais, TikTok, as várias inovações. Por quê? Porque a gente precisa pelo menos saber dessas coisas. Novos modelos de negócio, precisa entender como que o jovem da geração Z, ele toma decisões de compra, de consumo, porque não é só transacional, vai muito além. Então, eu acho que esses são alguns dos pontos, né? Eu acho que a gente fazendo os líderes, tinha essa pergunta anteriormente, como o gestor pode motivar os colaboradores e associados ao quebrar o paradigma, de fato, a gente fazendo com que você se coloque no lugar do outro. Então, através de empatia, através de novas perspectivas, você vai aprendendo muito sobre como fomentar a inovação dentro da cooperativa. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta também, entrando nesse mérito, André. A gente fala muito de cooperativismo de plataforma. A gente tem um cooperativismo, Uber, Airbnb, isso ele é considerado erroneamente um cooperativismo de plataforma. Sim. O Uber e Airbnb são plataformas que saiu é uma plataforma comercial onde poucas pessoas têm um lucro e funciona como uma empresa. Sim. O cooperativismo de plataforma é totalmente diferente, onde todo mundo ganha. Então, sim, você não tem uma única pessoa levando vantagem sobre as outras. Então, sim, dentro desse cooperativismo de plataforma, você acha que isso é uma tendência que pode dar certo? Do meu ponto de vista, sim. Até apontei modelos de negócio de plataforma como uma das tendências no meu artigo sobre novas tendências de transformação digital no cooperativismo brasileiro. Eu coletei alguns exemplos. Um é por exemplo, o Sicredi, lançou recentemente o Conecta, que é um aplicativo que é um grande marketplace que conecta as pessoas. E, obviamente, assim, sendo que vem do propósito, está alinhado com o propósito da cooperativa, não é apenas aquele novo modelo de negócio que apenas visa o lucro e depois se vira
mais um negócio para eles, enquanto ele visa justamente aumentar o número de transações, aumentar a capilaridade de acessos. Então, acho, mesmo onde não possa ter uma presença física, por exemplo. Então, esse é um modelo muito interessante. A gente vê, por exemplo, também na Central Wireless, né, bastante novos modelos de plataformas, né, através do Apilus e conta online, né. Então, eles compartilharam alguns dos resultados, né. Eles saíram de 48% de cooperados ativos nos canais digitais para 63% em apenas um ano. Hoje, 95% dos pagamentos são feitos em canais de autoatendimento, né. Então, a Unilos até, né, na verdade, lançaram uma plataforma locais com exposição de produtos. Então, eu acho que, sendo que parte do propósito, na verdade, foi como nasceu, né, o cooperativismo, é a colaboração, fomentar a colaboração para poder, enfim, ganhar escala, para poder aumentar o poder de barganha e penetrar melhor no mercado. Eu acho que os modelos de plataforma bem desenhado como alguma dessas iniciativas que compartilhei, eles são muito, muito interessantes. E vão além, inclusive, de criar modelos de negócio, mas plataformas, por exemplo, que possam ajudar no compartilhamento de informação e dados. O Cicobi, por exemplo, recentemente abriu as próprias API para desenvolvedores terceiros e cooperados terceiros que queiram desenvolver as próprias aplicações baseadas em dados acessíveis e compartilhados pela Cicobi. Então, acho que modelos de plataforma são muitos e, se bem alinhados com o propósito do cooperativismo, podem ser verdadeiramente transformadores. Porque se a gente olhar, por exemplo, do Uber, obviamente ele visa retornos financeiros para o dono da plataforma. Mas, de alguma forma, também, ele gera novos empregos, ele gera uma maior conexão entre e melhora a experiência do usuário. Quando a gente pensa nos lucros compartilhados, que um pouco faz parte do âmbito do cooperativismo, e acrescenta também, né, a oportunidade de renda extra e a oportunidade de melhorar a experiência do usuário, a gente tem um ganha-ganha para todo mundo, cooperativas, cooperado e usuário final. Então, acho que é ali onde a gente tem que seguir esse caminho. Ô, André, a gente ainda está com um tempinho só, e é muito legal o que você falou, e eu tenho assim um exemplo meio estranho, né? A gente tem hoje os bancos digitais, a gente tem os bancos tradicionais e a gente tem os bancos de cooperativa. O que eu vou dizer não é porque eu estou inserido dentro do cooperativismo. Isso aí eu acho que quem está nos assistindo aí, as pessoas podem depois, sei lá, me mandar um e-mail que eu estou errado, não sei. Eu tenho conta nesses 3 bancos. No banco digital, me deu problema no aplicativo. Aí você tenta ligar no 0800 dele. Eles informam que, devido ao coronavírus, estão com as pessoas reduzidas, tal. Por favor, tente resolver o seu problema no aplicativo. Pô, mas o meu aplicativo está com problema. E eu não consigo acessar minha conta digital. Né? Então, assim, é uma empresa que já nasceu transformação digital total. Perdi, não adianta. Eu acho que só vou ter essa conta de volta depois que inventarem a vacina, daqui 18 meses, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem o banco tradicional, né? Que eu já não conhecia o gerente antes do coronavírus, quem dirá agora? Nem sei se ele existe, não sei, nem sei o nome dele, não sei. Aí você tem o banco de cooperativa, que sempre eu tenho o telefone da casa do meu gerente, eu tenho o telefone do presidente da cooperativa, eu tenho o telefone... E quando eu tenho um problema, os caras resolvem para mim. Então, assim, o digital, a empresa que nasce 100% digital, nós temos a empresa que nasce 100% digital, e a gente tem uma empresa, né, no caso das cooperativas, que não nasceram no digital. Se você for ver o cooperativismo, né, quando surgiu aqui no Brasil há mais de 100 anos, ela nasceu de uma forma do corpo a corpo e tal. A gente está aprendendo a passos aí a se transformar no digital. Claro que por causa da crise a gente está dando uma corridinha a mais, né? Aquela coisa que eu estava dando aquele exemplo. A gente andava a 60 por hora, agora a gente resolveu andar 100 por hora e, de repente, passar umas bombadas em alta velocidade. Eu queria que você me falasse um pouco disso. Esse erro que está acontecendo muito hoje, né, nos dias de hoje. O erro, Luiz, é como você disse, a gente dizer, estamos, então, na transformação digital, então tenho que virar 100% digital. Ou eu tenho que, então, acelerar mais
e isso às custas do contato humano. Eu acho que esse é errado. Inclusive, ainda mais acredito que a crise veio para, por exemplo, repriorizar o local em vez do que o global. O contato humano, que é ainda mais valorizado em um momento onde nós estamos valorizando e sentindo falta de coisas que no nosso dia a dia, às vezes, a gente não quer, que é ir para a agência do banco, por exemplo. Poxa, as pessoas, elas às vezes gostam daquele contato do dia a dia. Por quê? Porque se sentem também priorizadas. Então, o grande ponto que não pode ser exacerbado da transformação digital é que a transformação digital nos não leva ao mundo digital. A transformação digital nos leva ao mundo onde o digital ele é interconectado offline. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente quando pensa nas experiências de lojas, a gente continuará tendo experiência de loja, porque a gente tem vontade de ter interação com marcas, só que virará um lugar de experimentação. Se a gente for pensar, por exemplo, em várias outras áreas, como, por exemplo, do crédito, realmente, a agência também pode se virar um lugar mais, por exemplo, consultivo e menos transacional, um lugar mais de experiência e menos transacional, talvez educacional, a gente não sabe, mas a gente sabe que, de alguma forma, o físico, ele continuará existindo e, pelo contrário, ele aumentará de necessidade ainda mais. Por quê? Porque nós temos tanto acesso pelo lado transacional através do digital, que o lado humano virará experiencial e menos transacional. Então, um virará para o lado de negócio e o outro é para o lado humano. Nós não podemos esquecer dos dois. Então, eu acho que o grande exemplo do cooperativismo é que ele nasceu assim e, consequentemente, tem isso no próprio DNA. Tem startups digitais que elas lançam 100% no digital, não se preocupam, por exemplo, no offline, e aí, às vezes, e ainda mais para um determinado tipo de público, é um tiro no pé. Então, acho que a gente precisa, né, muitas vezes a gente fala desse mundo O2O, online to offline, offline to online. É interconectado, é omnichannel, está por todos os cantos essa coisa. A gente vai numa loja, compara os preços e checa qual o preço do mesmo produto no Google. E pode comprar online. Mas tem vezes onde a gente compra algo no e-commerce e a gente vai na loja retirar, como no Magazine Luiza. Então, a gente vê na Amaro, né, de roupas e tal, a gente vê uma conexão muito maior. Então, acho que isso é importante não esquecer. Maravilha, né? Agora, a Fernanda separou umas perguntas, tem bastante pergunta das pessoas que estão participando com a gente. Legal. Fernanda. Uhum. Acho que quando a gente tem quando a gente fala de tendência, acho que automaticamente a gente pensa em tecnologia e nessa transformação digital. Mas quando a gente coloca isso no cooperativismo, acho que tem algumas diferenças. Então, tem uma pergunta aqui da Jade perguntando como inserir a cultura da inovação na organização. O que é essa cultura da inovação que tanto falam, mas às vezes é difícil colocar na prática? Perfeito. Eu acho que é importante a gente distinguir a cultura da inovação da cultura da invenção. Tá? Eu vejo muitas empresas achando que a inovação é invenção, então eles fomentam muito a busca por algo novo, né? Por algo, então você pega, transforma, você tem que achar coisas novas, e eu acho que essa é a abordagem errada à inovação. Inovação é outra coisa. Segundo o modelo do Design Thinking, inovação nada mais é do que você resolver a dor de uma pessoa, de um cliente, usuário, através de um produto de alto valor agregado que gere uma conversão nele e um negócio sustentável a partir disso. Então, inovação não pode ser nas empresas, né? Muitas vezes a gente tem essa cultura da inovação de inovar porque podemos. O que isso significa? A gente inova, pegamos nossos produtos, os aprimoramos, inventamos coisas novas, né, para poder antecipar. A gente pensa, nossa, se eu pegar isso, eu faço aquilo e tal. Muitas vezes o usuário não quer nada disso. Eu recentemente comprei uma câmera digital da Canon e que tem você pode virar o espelho, a tela na sua direção. E inicialmente eu achei isso ótimo, era super inteligente. Só que o grande ponto é todo mundo usa ela com tripé. Só que isso não encaixa com tripé. Eles não pensaram na dor do usuário. Eles só inovaram porque acharam que isso fazia sentido.
Mas é porque eles não se perguntaram como que o usuário ia usar a câmera. E temos milhares desses exemplos. Então, em nosso dia a dia, então o grande ponto é a gente entender que cultura da inovação começa a partir de uma cultura do entendimento do comportamento humano e da dor do cliente consumidor. Sem isso, você não tem uma cultura da inovação, você tem uma cultura da invenção. E a cultura da invenção não necessariamente leva ao sucesso. Muitas vezes, na história, os inventores, eles foram que não se deu bem. Muitas vezes, pessoas inventam algo, lançam ele no mercado, e aí pega alguém que tem uma cultura da inovação, o modifica, ou faz apto para o cliente e o escala. Esse que é o grande ponto. Cultura da inovação precisa de duas coisas: resolver a dor do usuário e, segundo, escala. Porque uma inovação que só fica pequena e não escalada não é inovação. Inovação precisa. Você foi perfeito agora. Eu acho que as empresas, elas às vezes fazem o produto sem fazer uma pesquisa, sem querer saber a opinião do cliente. Você não pode fazer isso internamente. Não é um gosto Exatamente. pessoal, né? Você foi perfeito. Exatamente. Na colocação. E tem mais uma coisa que é interessante, Douglas. Às vezes a gente, como empresa e empresários ou cooperativas ou inovadores, tem até uma responsabilidade de resolver dores que nosso cliente nem sabe que ele tem. Aí está a verdadeira inovação transformadora. Se a gente for pensar, se a gente apenas vai para o nosso cliente e lhe pergunta o que ele quer agora, ele vai dizer, sabe o quê? Ele pega o status do mercado hoje e ele diz que quer algo aprimorado. Por exemplo, em 2007, quando o iPhone estava prestes a lançar, o Steve Jobs, ele ficou cansado de fazer essas pesquisas com clientes, sabe por quê? Todo mundo dizia, eu quero um celular com teclado maior, né? Por quê? Porque o BlackBerry era o líder da época. Ninguém teria dito, eu quero um celular sem teclado. Então, o grande ponto da inovação porque aí não seria diferente. O Henry Ford, o fundador da Ford, tradicionalmente também disse, se na época eu tivesse apenas perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam medido que queriam um cavalo mais rápido. Então, o grande ponto nós precisamos saber, ter esse toque humano de antecipar tendências, antecipar vontades e oferecer às pessoas algo que elas nem sabem que elas querem, mas elas precisam. Então, ali a gente matou a charada, realmente. Esse é o X da questão. Fernanda, mais alguma? Então, a gente tem uma pergunta justamente sobre isso, sobre essa relação de implementar a inovação, mas ouvir o consumidor. E aí, falando mais da transformação digital, a Vanessa de Campos, ela pergunta, a tentativa de transformação digital ter fracassado dentro de uma cooperativa se deve pela falta de pesquisa com o público-alvo? Esse é um dos motivos possíveis. A pergunta da Vanessa faz total sentido. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala de transformação digital, o público-alvo muitas vezes é interno, né? Quando a gente fala de inovação, muitas vezes o público-alvo é externo. A gente quer inovar em um produto. Às vezes a gente quer inovar em processos e aí o público-alvo é interno. Porém, quando a gente fala de transformação digital, o público-alvo prioritário é interno. Porque é só o público interno que vai conseguir implementar novos canais com o consumidor, criar novos produtos, e para isso precisa de uma transformação digital interna. E acho que sim, com certeza, uma das grandes falhas aqui é ouvir ou entender as dores do público interno. Por quê? Muitas vezes a gente vê esse público interno resistente à transformação digital, então a gente impõe ela. Isso também é errado. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o pessoal com medo da transformação digital. E aí a gente não explica que ela veio para somar e não é ameaçadora. Muitas vezes a gente vê um desconhecimento sobre transformação digital e a gente não educa da melhor forma. Então, eu acho que o grande ponto é, assim como em qualquer processo de inovação, sendo que transformação digital é algo inovador, a gente tem que pensar no nosso público interno e fazer com que a gente, através da transformação digital, resolva uma dor dele. Porque se a gente, por exemplo, como fazer o exemplo de aplicativos de times de venda,
Se a gente impõe para o time de vendas um aplicativo de check-in, check-out a cada vez que entra num cliente, gestão de carteira e tal, mas depois, a nível de organização, a gente não puxa um relatório, não mostra para ele como ele pode ser mais produtivo, ou por que a gente está fazendo isso, óbvio que ele não vai querer usar e vai se sentir invadida a privacidade dele. Então, o grande ponto aqui é o seguinte: a gente, igual como na inovação, a gente tem que partir da dor do usuário. Se uma dor do vendedor é, de fato, aumentar a produtividade e tal, a gente tem que fazer com que isso seja resolvido não de forma imposta, mas de uma forma verdadeira e que ajude nesse propósito. Maravilha. Posso só completar uma observação, André? Eu vou dar um exemplo. Nós, da Mundo Copy, né? A Mundo Copy, como eu falei, tem 20 anos, o carro-chefe sempre foi a revista física, né? Nós temos uma revista física. E aí você pergunta para as pessoas, poxa, Luiz, você ainda está imprimindo a revista em plena era digital, né? E eu respondo o seguinte: a última vez, né? O Douglas é prova. A última vez que nós tentamos transformar a nossa revista num processo totalmente digital, presidentes de cooperativa brigaram com a gente. Falou, se vocês fizerem isso, eu nunca mais acompanho a Mundo Copy, porque eu gosto de folhear a revista. Você entendeu? Então, assim, tem o formato digital da revista, né, para atender aquelas pessoas que querem acompanhar a revista digitalmente, que tem grandes acessos e tal, mas a gente nunca diminuiu a tiragem da revista Mundo Copy. Porque a gente entende que se a gente transformar a nossa empresa 100% digital, a gente vai perder o público mais valioso de Mundo Copy, que são os gestores de cooperativa, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Hoje nós estamos fazendo o webinar. O webinar nós começamos a fazer há 10 dias. É óbvio, é um projeto que estava pautado para nós para 2021, né? Olha aí, tivemos que aprender às pressas aí em 10 dias, arrumar uma plataforma e estamos apoiando. Confesso a você que estamos apoiando. Estamos fazendo aqui, está dando tudo joinha. Mas a gente tem esse cuidado. Eu acho que esse cuidado é importante, porque tem gente que só o WhatsApp é uma transformação digital para ela e resolve o problema dela. Se essa pessoa criar um aplicativo, ela jogou dinheiro fora. Não era o momento de criar um aplicativo porque ela não entendeu quem era o público consumidor dela, né? Agora, tem empresas, por exemplo, que já tem que pensar gigante, numa transformação digital mais parruda. Então, assim, eu vi umas perguntas aqui, eu estou tentando somar tudo para te fazer essa pergunta. Aonde, né, uma pequena cooperativa, uma média cooperativa e uma grande cooperativa, o que é transformação digital de verdade? De repente, um WhatsApp resolve o problema. Agora, de repente, um baita aplicativo, que nem esse aplicativo do Sicredi, é excelente, maravilhoso, sabe? Show de bola. Mas talvez nós temos 6.800 cooperativas no Brasil, né? De todos os tamanhos e ramos, né? Queria que você falasse para mim o que é essa tendência da transformação digital verdadeiramente, porque tem muita gente ainda que confunde transformação digital. Perfeito. Eu acho que a transformação digital tem várias facetas. Se a gente for considerar a definição de transformação digital, é de fato a implementação do digital ao coração do seu... Sinal do Opa, perdão. Oi? Tá todo mundo? Agora voltou. Sim, estamos aqui. Então, como definição de transformação digital, a gente tem que pensar que ela digamos, como a digitalização, ela afeta o coração do negócio. Então, esse é que é o grande ponto. Se nosso negócio é menor, a gente consegue afetar o coração dele com a implementação, por exemplo, de um agendamento via WhatsApp, que talvez a gente não estivesse fazendo antes, mas isso já é transformação digital. Enquanto se a gente pega a grande cooperativa, muitas vezes a transformação digital passa pela implementação de um banco de dados, com cientistas de dados e estruturação de ferramentas muito complexas. Mas isso não tira o mérito da transformação digital pequena porque o negócio é menor. Quando a gente pensa em transformação digital como, de fato, algo que muda o coração do seu negócio, se o coração, de novo, às vezes for menor,
através de iniciativas menores, a gente faz um processo de transformação, às vezes, tão importante quanto ou mais importante em termos proporcionais do que as grandes empresas fazem ao abrir um polo de inovação separado. É muito mais importante. Então, a gente via aí essas realidades na L'Oréal, por exemplo, a partir desde o pequeno salão de bairro, com poucos cabeleireiros, né, realmente vivendo a transformação digital através da implementação do WhatsApp para poder fazer os agendamentos, ou experimentos de e-commerce para poder revender os próprios produtos através das redes sociais, nem através de uma plataforma, até distribuirmos através dos grandes varejistas, como Carrefour e assim por diante, onde o que a gente falava era a criação de estoque avançado para poder ser entregue pelo Rappi. São duas coisas muito diferentes, mas as duas, nenhuma tira o mérito à outra, porque a gente sempre tem que olhar a transformação digital na perspectiva do tamanho do negócio. Então, a transformação digital tem infinitas facetas. É apenas, de fato, a implementação de processos, estratégias, modelos de negócio, estruturas organizacionais e cultura de empresa que transforme o coração do seu negócio através do digital. Se você conseguir, abrir um canal no WhatsApp, ou começar a vender no marketplace da Magazine Luiza ou da Orvia, que é o projeto da Bayer no mundo do agronegócio, beleza, é isso. Você não precisa lançar o teu próprio e-commerce, você não precisa olhar para os grandes e dizer, caramba, tô atrasado. Veja o que é bom para você. Então é isso também, de novo, sempre a só da coisa, é resolver uma dor. E às vezes a dor dos grandes são diferentes das dores do pequeno. E transformação digital não tira nenhum mérito se for mais simples, porque, inclusive, pelo contrário, ela é mais barata, mais rápida e, às vezes, mais efetiva. Maravilha. André, acho que você respondeu a maioria aqui das perguntas. Ficaram algumas perguntas, depois a gente vai encaminhar isso para você. Por favor. Eu queria agradecer a presença de todos que acompanharam o webinar. Foi muito elucidativo. Essa transformação digital que a gente está passando, ela vai estar envolvendo, como a gente falou, desde o cooperado até o alto escalão. Eu acho que todo mundo ele tem que estar envolvido nisso, senão a transformação digital não funciona. Quero agradecer todo mundo, a Fernanda, Luiz, vamos falar que a Mundo Copy está à disposição de todos. Quem quiser mandar informação, sigam a gente nas redes sociais. Baixe o nosso aplicativo, faça o cadastro no YouTube. Todos esses vídeos eles vão estar à disposição lá para vocês assistirem. E agora, para encerrar, André, eu queria uma palavra sua para a gente finalizar o nosso webinar. Talvez, Douglas, eu quero deixar uma palavra sobre a crise atual que a gente está vivendo e uma forma de enxergar ela. Existe esse famoso ditado que é meio óbvio e clichê, que diz que com cada grande crise nascem oportunidades. Porém, tem duas coisas que eu quero deixar claras aqui. Primeiro, eu aprendi justamente com o Luiz na conversa com ele. Ele me contou de como nasceu o cooperativismo e nasceu a partir de uma crise em 1844, em Rochdale, na Inglaterra. Então, primeiro grande ponto. As crises, muitas vezes, elas fomentam o crescimento do cooperativismo porque a saída das crises é maior colaboração. E ainda mais a crise de hoje. E o segundo grande ponto é que eu faria um pequeno ajuste nessa frase. As crises trazem enormes oportunidades só a quem sabe reagir de forma proporcional e rápida a elas. Concordo. Tá? Então, não oportunidade para todo mundo. É oportunidade só para quem sabe reagir. Tem uma lei da física, né? Então a gente às vezes vê conexões com os negócios a partir de outras áreas do saber, que é a terceira lei do Newton, que diz que para cada ação tem uma reação proporcional correspondente. É disso que a gente precisa. Uma reação proporcional à intensidade da crise. Então, é de novo aquela pergunta, eu estou mudando como cooperativa, como cooperado, como pessoa, da mesma forma tão rápida igual o mundo está mudando? Porque se a resposta for não, a gente precisa de uma reação mais forte. E a gente não pode ficar parado, congelado, apenas dizer, sabe o quê? Eu vou ver o que acontece depois da crise. Por enquanto, fico assim. A gente está perdendo o timing. É urgente e precisa ser agora. Então, acho que esse é o meu recado final. Maravilha.
Obrigado, André. Obrigado. Reitero o que o Douglas disse, as portas de Mundo Cop. Eu acho que vamos falar muito de transformação digital. Eu acho que você trouxe um conteúdo sensacional para nós. Vamos falar muito. As portas de Mundo Cop estão abertas aí para você. Obrigado, Fê. Douglão, valeu, parceiro. E é isso aí. Gente, encerramos aí mais um webinar. A semana que vem tem mais webinar, depois durante a semana a gente vai estar divulgando aí os temas e os personagens, os convidados, e contem com a Mundo Cop. A Mundo Cop, a ideia é essa, é tentar ajudar aí com informação, trazendo sempre pessoas e cenários aí para contribuir nesse momento que a gente está vivendo, tá ok? Valeu, gente. Obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado,